Lari, mais uma vez, você está aqui no outro lado, seja bem-vindo de volta. Muito obrigada, fico muito feliz de estar aqui e hoje o assunto é bom, hein? Ei, então, o assunto é bom porque o assunto é eu, Roger. Não, quem tá seguindo nossos bate-papos até agora, tomara que você tenha uma ideia de importância de carboidratos enquanto você está fazendo exercício, ainda mais quando você quer entregar uma alta performance. Nosso primeiro bate-papo, a gente falou muito sobre a mecânica, o que está rolando dentro do corpo, por que você precisa de carbos, outras coisas você precisa de sódio, e como tomar isso. Você está tomando batata, você está tomando azeitona enquanto você está correndo, bananina, gels, outras coisas que você pode tomar enquanto você está fazendo exercício. E depois a gente falou sobre essa revolução que a gente está vendo, essa ideia de 120 carbos por hora. A gente olhou nos elites de Western States e fez uma análise dos números de carbos que eles estavam tomando por hora. A gente falou muito sobre as coisas que caiu, tipo, você sempre está falando aí, muito individual, ainda mais na montanha, na trilha, individual, depende muito no percurso, depende muito na pessoa, o background, o treinamento dessa pessoa. Hoje a gente vai eliminar tudo isso porque a pessoa, o individual é eu. E eu quero para pessoas ouvindo entender como você ia trabalhar com pessoas no nível individual. Então, Lari, a minha professora agora, vamos criar um plano. A gente tem 4, 5 semanas antes de Paraty, não sei quando eu vou colocar esse episódio no ar, mas ainda tem tempo antes de Paraty para ajustar meus planos, ajustar a nutrição, para tomara que fazer umas adaptações com minha barriga, e depois eu tenho que criar um plano para colocar na planilha de execução durante a prova de 108 quilômetros. Eu vou correr lá em Paraty, provavelmente gastando 12 horas correndo, dando uma força durante a noite lá nas montanhas e um pouquinho na praia, que eu estou entendendo esse ano, mas mais nas montanhas de Paraty. Então, vamos lá? Ótimo, bora lá. Então, quando você está começando com alguém, quais tipos de perguntas você normalmente você tem no início? Ótimo. Bom, na consulta, uma parte que a gente vai pular aqui para vir para a parte mais prática, a primeira parte é sempre para entender um pouco o histórico da pessoa. Então, histórico de saúde, né, e tudo mais. O que a gente já teve de lesão, de cirurgia, patologias e tudo mais. Essa parte a gente vai pular um pouquinho até para entrar no mais prático aqui. Mas, coisas que são importantes a gente entender aqui para a gente começar a desenhar algo para Paraty. Um ponto positivo você já fez a prova, então, por mais que tenha uma mudança de percurso e tenha algumas alterações aí no meio, a gente já conhece a característica dessa prova. Então, isso vai ser muito bom para a gente conseguir organizar também uma estratégia específica para ela. Mas o que a gente precisa entender aqui de começo? O que você já está utilizando, de que ponto estamos partindo. Então, estamos partindo de nunca usei gel de carbo na vida, né, que não é o caso, ou já uso gel, já tenho minhas preferências, já testei bananinha, já testei o que você já testou, o que você já utilizou, o que você está utilizando hoje. E outro ponto importante também é como que está essa distribuição de treinos. O que a gente tem de volume de treinos na semana, onde que está seu longo, o que a gente tem durante a semana, como que estão essas informações para que a gente consiga começar a desenhar uma estratégia aí para sua prova. Então, eu tenho uma história longa de correr ultras, então eu estou fazendo isso quase 10 anos, correndo ultra. Antes disso, essa coisa de nutrição, eu fui cabeça dura para demorar, tentando completar uma maratona embaixo de X horas, tipo, uma época de 3 horas, e depois ainda mais.
Mas eu tinha essa cabeça dura, tipo, eu não estava entendendo por que eu não tinha essa mesma energia a última 10 quilômetros de uma maratona. Então, eu aprendi muito sobre nutrição dessa época, e essa época foi mais do que 15 anos atrás. Mas aprendendo, nossa, eu tenho que, mas experimentando, épocas muito mais natural, não, eu vou tomar só mel, não, eu vou tomar mel e chá verde, e depois, não, foda-se, vou tomar o gel com mais química dentro possível e vou tomar 8 e vamos ver o que vai rolar. Então, eu sempre vou experimentando com tudo. Mas esses últimos anos, eu falei no último bate-papo, eu experimentei muito com essa coisa de treinar mais em jejum e adaptar com isso. E agora eu estou mais nessa época de treinar com mais caloria. Então, especificamente, durante... você acha que seria interessante entrar, tipo, meu plano para ano passado, para ti, quando não deu certo, ou falando, tipo, Sim. geral de treinamento? Então, Acho que é legal. ano passado, se não eu expliquei já, tipo, para mim não deu muito certo. Uma grande parte, eu tinha várias coisas que não deu certo, mas a segunda metade eu abandonei meu plano de carbos, e tinha um grande impacto no meu performance no fim. E eu entrei com a ideia, eu ia fazer uma mistura de líquido, tomando, tipo, carbo em pó misturado em líquido e sólido. Tentando chegar por volta de, nessa época, para mim, muito foi, tipo, 30 gramas de carbo por hora. Foi muito, eu estava tentando chegar lá. Então, foi muito mais baixo. Eu não fiz muito treinamento antes de tomando calorias enquanto eu estava correndo. Minha história com outros antes disso, não, eu tinha épocas onde eu ia tomar muita rapadura, bananada, coisas só naturais, mas nunca chegando, tipo, de 50 gramas por hora até. Então, depois para o ano passado foi quando eu tipo, não, eu tenho que tentar chegar com mais carbos por hora. E ainda mais, por causa dessa época de jejum, né, eu entendi muita importância de sódio. Na época de quando eu estava treinando mais de jejum, eu senti grande diferença quando eu estava tomando sódio suficiente, água com sódio e potássio. Suficiente e quando eu não estava tomando. E isso foi grande coisa. Então, eu cheguei nesse ponto, a próxima prova eu fiz depois para ti não fez, que não deu certo, eu fiz o Mons, que é uma prova onde você tá eu estava correndo para 13 horas. Eu acho que aquele ano foi mais calor, então foi 14 horas no fim do ano passado. Mas eu tinha um plano de tomar tudo na forma de líquida. E esse plano, eu, na verdade, pessoas acharam que eu estava maluco, mas meu plano foi o seguinte: eu larguei com um monte de garrafas, mas garrafas que só tinha 2 gels, que eu já abri o gel, coloquei conteúdos do sachê dentro, 2 gels cada garrafa. Eu tinha meu plano foi correr por 13 horas, então eu tinha 13 garrafas, cada um com 2 gels dentro. Então, minha ideia com isso foi: eu vou tomar essa água, esse líquido vai me ajudar, porque tem sal dentro esses gels eu estava tomando tudo de mambora. E eu vou, e é mais fácil para mim, porque essa coisa a gente falou no primeiro episódio, o cérebro, quando você chega depois de 6, 7 horas e você está exausto, pensa, quantos gels eu tomei? Você nem vai lembrando, você vai esquecendo o plano inteiro, você vai chutando o balde, você vai a outros lugares que você nem pode imaginar antes da prova. Então, esse foi um jeito de saber exatamente quantas garrafas eu tenho comigo. E meu alvo, tipo, toda hora eu tinha que acabar com uma garrafa.
Então, eu sabia, toda hora eu estava tomando 500 ml de água, tipo, nas garrafas, entre 40 e 45 gramas de carbo, e eu estava pegando coisas salgadas no PC. E nessa prova eles tinham um biscoitinho natural, que eles tinham na mesa, bem salgado. Eu fiquei viciado durante a prova. Achei que foi uma delícia. E a ideia foi isso ia quebrar tanto doce. E pegar um pouquinho mais sal e ganhar um pouco. Eu estava medindo 10 até 15 mais carbos por hora. Então, tudo isso na planilha foi chegando perto com 50 por hora. Deu muito, muito certo. De novo, porque eu não tinha que pensar. Estava tudo aí. Eu sabia quantas garrafas por hora e eu sabia exatamente onde eu estava com minha nutrição. E chegando ao último 20 quilômetros da prova, eu tinha uma energia eu nunca tinha antes, durante uma outra, onde eu dei um gás e completar a prova mais rápido do que nos anos passados. Então, desde disso, Indomity não deu totalmente certo com minha barriga, mas eu gostaria de entrar para ti com ainda mais calorias, mas estou meio perdido, tipo, como eu posso treinar minha barriga essas próximas semanas. É bom comer coisas antes de fazer exercício. Como eu posso aplicar um plano para testar durante meus longões. Então, vamos entrar com isso, treinamento. Tudo que eu acabei de falar, que você acha que tem que ser meu foco essas próximas 5 semanas? Quando eu saio com um longão, que são suas dicas de tomar antes e durante esses longão? Ótimo. Bom, acho importante a gente observar que tem um relato positivo, né? Uma estratégia que deu certo. Então, a gente pega essa estratégia que deu certo e a gente trabalha em cima dela, aperfeiçoa em cima dela. Dá pra gente melhorar não só a quantidade de gramas de carbo por hora, mas também pensando na estratégia. Por exemplo, carregar 13 garrafas nas costas, às vezes é uma forma, né? Você sai com mais peso, e saindo com mais peso você tem um desgaste também um pouco maior. Eu fui tipo uma catador da rua. Eu tinha meu colete. Não foi muito peso, mas foi um monte de garrafas com nada dentro. Então minha mochila estava cheia, tipo, igual... Desculpa, pode falar. Não, então isso é uma estratégia também que faz parte aqui da nutrição, né? Da gente conseguir esquematizar dentro da parte de equipamentos como fazer essa estratégia ficar um pouco mais fácil de você levar também. Talvez o que você levou ali em quantidade, pensando na composição, em quantidade de carboidrato, 45, 50 gramas de carbo por hora, talvez a gente pudesse trabalhar com um carboidrato em pó, líquido, que vai ter a mesma função que você vai fazer, né, colocar na garrafa, mas minimizaria muito a quantidade de garrafas de levar, né? Você poderia repor no PC, rapidinho ali, abre o saquinho, aquele saquinho de geladinho. Então, é uma estratégia que a gente pode testar também com o carbo em pó da Monbora. Se para você, na questão de paladar, de aceitação intestinal e tudo mais, também faz o mesmo sentido do que os gelzinhos diluídos em água fizeram sentido. Então, acho que esse é um teste que a gente pode iniciar pensando em otimização, né, da sua estratégia intra. Se o carbo em pó, a opção em pó, ela vai ter o mesmo efeito para você, até na questão psicológica, do que o gel diluído na água teve, pensando em otimização dos equipamentos e tudo mais. E aí, já pensando nisso, a gente já pode começar a aumentar um pouquinho a dose. Então, pensando na estratégia do carbo em pó, a gente consegue aumentar essa dose também, sem aumentar muito ali na diluição. Você só vai sentir um pouco a sua bebida um pouco menos diluída, então é uma estratégia legal também. Ou a gente pode começar a estimular o líquido e o gel. Então, você usaria
500 ml de líquido mais um gel por hora, por exemplo, a gente já estaria aumentando 20 gramas aí na sua quantidade por hora. Então, acho que são duas estratégias que a gente pode partir de início para testar. O Carb em pó diluído um pouco mais concentrado nos 500 ml por hora, batendo ali a quantidade de 60, 70 gramas por hora, ou com uma segunda opção, o carb em pó e mais uma opção que poderia ser o gel ou a bananinha, por exemplo, que é algo que você gosta também para a gente ter um sólido. O que é uma estratégia legal para a gente pensar dentro da característica da prova da Paraty UTMB? Primeiro, você tem o trecho de maior subida ali, e me corrige se eu estiver errada, porque você tem a percepção melhor da prova, né? Mas a gente tem o trecho de maior ganho ali de subida no quilômetro ali por volta do 33, 34. Então, é isso, né? Então, quer dizer que eu tenho um começo de prova bem mais rolado, e outra característica que eu tenho, você larga à noite. Então, eu tenho menor percepção de calor, eu tenho um trecho de prova, esse da noite, até os 34 km, que você está num período noturno, com menos sensação de calor, com menos também alteração de umidade do clima, apesar de que Paraty é muito úmido, né? A gente acaba tendo uma desidratação maior, e com menos também parte técnica, dificuldade da prova. Então, a gente poderia pensar como uma estratégia para o UTMB esse período da noite e até chegar nessa parte da primeira subida dos 34 km, uma suplementação maior. E aí a gente poderia começar a estimular, de repente até chegar um pouquinho mais, nos 80 gramas ali de carbo, para esse período inicial. E a partir daí, quando você atinge o ponto mais alto da prova e começa também a entrar no período da manhã, do dia, e tem o sol um pouco mais quente, a gente poderia trabalhar com diminuir um pouquinho a quantidade de carbo por hora nesse pedaço. Então, a gente periodiza um pouquinho essa prova e estimula um pouquinho esse aporte maior no começo, trabalhando com essa estratégia, ou do carb em pó, só ele, né, só o líquido, igual você fez na Mons, ou colocando junto o carbo líquido, combinando com o gel ou uma bananinha, por exemplo. Que eu estou ouvindo aí já, isso significa... O que você acha? O plano seria melhor? Eu entro com a ideia de 20 em 20 minutos, verificar que eu estou tomando alguma coisa, porque essa parte, a primeiro 30, é mais razoável, você acabou de ligar, a temperatura é menos, é mais calma. Eu não vou sentir muita vontade de comer, eu não vou sentir muito mal, provavelmente, tomara que eu não vou sentir muito mal. Então, vai essa coisa de lembrar, até eu vou usar a palavra, eu vou ficar forçando essas calorias mais cedo. Quais gatilhos eu tenho que usar para ou lembrar para comer, ou até o minha expectativa tem que ser, não, você vai sentir um pouquinho desconfortável na barriga a primeira 30, isso é a ideia. O que você acha para manobrar essa primeira 30, onde eu estou sentindo bem, mas tentando forçar calorias? Treinamento. Provavelmente hoje o seu volume de treino, você não tenha o seu longo muito maior que isso. Você não chega no seu treino longo a 100 quilômetros, né? Mais 30 quilômetros, provavelmente você tenha treinos aí de ciclo nesse período. Então, se a gente está pensando no início de prova de 30 quilômetros, vai ser mais um dia de treino para você nesse começo. Então, se a gente tiver essa estratégia muito bem treinada, ou a gente utilizar esses treinos que você tem agora até o TMB, para, de fato, os primeiros dias você vai ter que forçar. Você não usa nada de reposição, usa uma quantidade muito menor e vai forçar, mas se a gente tiver isso muito bem treinado, no dia da prova você vai repetir como se fosse o seu treino. Então, isso já vai ficar mais adaptado. Agora, a gente tentar pensar um pouquinho que realmente essa parte, esse começo da prova, é onde o seu corpo menos precisa, porque você acabou de repente, fazer um pré-treino, é onde você está na euforia de começar, é onde você está empenhando um ritmo um pouco mais forte, aproveitando a noite
para matar essa quilometragem e tudo mais. Mas se a gente conseguir colocar esse ganho já da suplementação nesse começo, é um pedaço muito importante para o que a gente vai desempenhar dali para frente, depois, do meio da prova para depois. Então, se eu tenho um aporte um pouco maior nesse começo, eu consigo espaçar um pouquinho mais depois, que foi até uma estratégia que a gente viu no outro episódio, de que alguns atletas fizeram isso em prova, né? Começaram ali os primeiros quilômetros com uma quantidade maior de carboidrato, diminuindo um pouquinho depois, mas mantendo ali, garantindo que do meio para o final você vai ter uma energia maior por conta dessa quantidade um pouco maior no começo. E a chance de você aceitar essa quantidade um pouco maior, então se a gente está falando aqui, você fez 50 gramas, se a gente está falando 60, 70, 80 gramas, a chance de você aceitar intestinalmente, até de intestino e de paladar, é muito maior no começo do que depois que você já está com 50 quilômetros nas costas. Então, acho que é difícil a gente mentalmente, psicologicamente, aceitar de que esse começo é tão importante, mas eu acho que se a gente usar isso, treinar, repetir o treino, e usar essa vantagem de que treino de 30 quilômetros você tem na sua rotina até a prova, a gente consegue ter um ganho muito maior ali do meio para o final da prova. Então, o que eu estou ouvindo até agora é vou colocar um alvo entre 70 até 80 gramas por hora. Então, isso eu já estou ouvindo, eu tenho que treinar essas próximas semanas, aumentando no treinamento. Mas na dia da prova, então, eu tenho isso na mente, e eu tenho que forçar um pouquinho mais no início, lembrando, tomar isso. Roger, você está sentindo bem, mas ao invés de focar na ir mais rápido, focar no comer um pouquinho mais para sentir melhor no futuro na prova. Como você acha que a gente pode usar os P6? Eu sinceramente, P6, marcação da prova, eu aprendi muito cedo, não é uma coisa só brasileiro, mas é uma coisa no mundo, você não pode colocar todo o seu fé. Que o PC, primeiro que está aí, onde eles falaram, seria segundo que vai ter as coisas que eles falaram. Então, eu tinha essa época, eu estava muito... eu vou levar tudo comigo, ou eu mesmo vou deixar... Se as regras da prova deixam, eu mesmo vou deixar um drop bag, vou deixar coisas para mim mesmo no percurso. Mas hoje em dia estou tentando usar o PC um pouquinho mais. Como você gosta de incorporar o PC na estratégia? Normalmente a estratégia que eu gosto de usar é autossuficiente. Mas, pensando que você é um atleta que está no time da frente, que vai chegar no PC no começo dele, e a gente pode ter ali uma expectativa do PC mais abastecido, a gente pode testar alimentos que normalmente são clássicos em PC já nos treinos. Então, por exemplo, um alimento até que a gente conversou no último episódio, a batata. É um alimento que normalmente tem nos PCs. Então, é uma estratégia da gente já utilizar a batata nos treinos, para que quando você chegar no PC e utilizar a batata dali, já é um alimento que você já está adaptado a utilizar. Tem alimentos que vão estar ali novos, que você nunca vai ter utilizado, nunca vai ter visto. Esses eu realmente recomendo a passar, a não ser que... eu sempre falo isso para os meus pacientes. Chegou no PC, tem um alimento ali, e o seu corpo pediu muito, você olhou para aquilo e falou, eu preciso desse alimento. Às vezes o seu corpo tá te dando um sinal de que você tá precisando daquilo. Então, é comer poucas quantidades, sem exagero, para diminuir o risco de dar algum desconforto, mas tudo que a gente conseguir testar antes, eu acho interessante. Então, eu acho também que para nossa estratégia de Paraty aqui, a gente podia pensar em já incluir nos seus próximos treinos alguns alimentos sólidos, como estratégia do que você vai utilizar no PC. A batata é um bom alimento, é algo que você consegue fazer em casa e levar, né? Não precisa ter
ali como, por exemplo, o macarrão, é mais difícil de você levar, né, para os treinos. É, de fato, algo que você vai comer no PC. Mas é um alimento que você pode incluir na sua rotina alimentar, no seu dia a dia, fora dos períodos de treino, para que não seja um alimento novo também quando você chegar no PC. Então, essa é uma estratégia legal também, de você ter aquele alimento presente na sua rotina alimentar. Então, tentar planejar uma prova autossuficiente e usar do PC alimentos que você já está adaptado a utilizar. Como a gente tem um período aqui, um mês, né, pouco tempo até a prova, até o TMB, às vezes a gente não vai utilizar só treino longo para fazer esses testes. Então, hoje eu vou sair para um treino mais curto, que eu nem levaria nada ou eu levaria um gel só. Coloca a mesma estratégia que você vai utilizar na prova nesse treino curto. Um treino de 1h30, um treino de 2 horas, não tem problema. Repete essa estratégia de prova, não com o objetivo de te dar energia para esse treino específico, mas com o objetivo desse treino, ele ser um treino de adaptação da sua estratégia de prova. Principalmente porque a gente está falando de um início de prova com uma quantidade maior de carboidrato, de suplementação intra. Então, quando você sair para um treino curto, que mentalmente, psicologicamente, você não usaria nada, você já está se adaptando a vou usar. Então, a expectativa de você começar a sua prova lá, já nessa mentalidade de vou começar a suplementar já intra, é uma chance de você ir mais automático para isso. E dicas para essas últimas semanas comer antes de fazer treino e aquela 22 horas que eu não estou correndo. Quais coisas eu posso fazer para aproveitar essas horas para chegar na largada com o lado nutrição mais resolvido? Ótimo. Eu gosto de pensar agora quando a gente entra nessa reta final de prova, e toda semana é uma simulação de prova. Então, eu gosto de encarar os longos como um pré-prova. Então, a gente faz o jantar que você vai fazer no dia da prova, a gente já faz no dia no dia antes do longo. No seu caso, a largada é à noite. Então, a gente já pode testar, eu não sei se existe a possibilidade, né? Normalmente acontece isso. A minha largada é à noite, mas eu não tenho a possibilidade de fazer um treino à noite, na mesma condição. Mas você já pode ir estimulando, por exemplo, os treinos curtos que faz no período da noite, as mesmas estratégias pré-prova que você pretende fazer. Então, eu pretendo fazer um jantar antes da minha largada. Esse jantar vai ter um macarrão, vou colocar uma quantidade de proteína ali, um frango, por exemplo. Ok. Faz um treino, mesmo que curto, no horário da largada e estimula testar esse jantarzinho, o mesmo que você pretende fazer na prova. Então, essa reta final, ela fica como simulações de estratégia da prova mesmo. O que eu gosto de recomendar ali mais perto para a semana de prova? Então, na semana ou até ali 10 dias, 2 semanas antes da prova. Evitar alimentos industrializados, fritura, alimentos que tenham o poder de te dar alguma característica mais pró-inflamatória, que seu corpo vai ficar um pouco mais inflamado. Evitar a carne vermelha, preferir pelas carnes magras, frango, ovo, peixe, que tenha até uma digestão mais rápida. Isso serve para o seu pré-prova também, o jantar, pré-prova, né, também. Aumentar um pouquinho as quantidades de carboidrato, isso pode ser ali chegando mais perto da prova. Aumentar, por exemplo, alimentos como banana e pera, que tem características também, potássio, magnésio, também importante para a gente também pensar nessa reposição e também trazendo a questão do carboidrato. Melhorar bastante a questão de hidratação, então são 2 semanas, principalmente porque a gente está falando de Paraty, tem altas temperaturas, né? Então a gente pode potencializar isso propriamente com água, então manter uma hidratação boa. Eu gosto de pensar para performance 50 ml por quilo de peso, então fazer um cálculo ali, peso 70 vezes 50, essa é uma quantidade que eu gosto de pensar de hidratação. A gente pode potencializar a hidratação também usando o repositor de eletrólitos fora de treino, então 3 dias antes ou na semana inteira ali da prova,
eu vou fazer um repositor de eletrólito, diluir na minha garrafinha e tomar ali durante o dia mesmo, independente de treino ou não, para potencializar essa hidratação. Evitar alimentos que não está acostumado a comer, né? Então, isso já começar a cuidar 2 semanas antes. E cuidar bastante também das questões de descanso, recuperação, né? Tudo certinho. Então, essas são recomendações bem básicas, assim, gerais, que a gente pode dar para já começar a pensar 2 semanas antes de prova. E isso tudo você já pode começar a colocar agora. Então, eu tenho longo no sábado. Na quinta, aumenta um pouquinho as quantidades de carboidrato, diminui carne vermelha, aumenta o carboidrato na sexta, melhora a hidratação, vê como você se sente no longo. Poxa, eu me senti bem, foi legal, foi uma estratégia boa. Show, segue nesse plano. Isso tudo também é muito individual. Eu tenho atletas, por exemplo, que não largam em prova e não fazem longo, sem comer antes café com leite, pão com ovo, e a gente normalmente tira esses alimentos de pré-prova, né, pré-treino. Mas o atleta já testou e se sente muito melhor assim. Então, acho que essa reta final é testagem, é tudo simulação de prova mesmo. Cafeína. Onde você entra seu plano? Como você gosta de... Você usa durante uma prova com seus atletas e dicas você tem para pessoas durante a prova e os dias antes? Porque eu já vi muitas ideias diferentes com o uso de cafeína por volta de provas. Ótimo, gosto bastante da cafeína, mas muito individual, muito individual. Então, isso tem que estar bem testado também. Gosto de diminuir a quantidade de cafeína pré-prova, então nessas 2 semanas pré-prova, a gente faz realmente quando principalmente aquele paciente que toma muitos cafés ao longo do dia, né, e tudo mais, então acho legal diminuir, até para a gente ter esse benefício também durante a prova, né, dos estímulos. Isso tudo tem que ser testado antes, porque pode acontecer de eu diminuir a cafeína daquele atleta e de repente, aquela cafeína que eu utilizei no intra-prova dele tem um efeito muito mais acentuado e tem um efeito diferente do que a gente testou nos treinos. Então, isso tudo é importante ser testado também. Tem pacientes, tem atletas que a gente tira a cafeína e dá um sintoma de dor de cabeça muito grande, enjoo muito grande por conta daquela dependência já da cafeína. Então, tudo isso já tem que ser testado muito antes também. E a cafeína intra, ela pode ser utilizada como estratégia ali, principalmente trechos da prova, como a gente disse, um trecho de maior subida, ou um trecho que você sabe que você tem uma percepção de concentração menor, para a gente ter esse estimulante ali atuando. Quantidades. Tenho atleta usando 200 miligramas e eu não consigo nem diminuir porque percebe uma diferença. Tenho atletas que usam 80 miligramas e sente algum desconforto. Então, é muito individual, vale a pena a gente testar. Acho que é um recurso muito legal e importante que a gente tem aí disponível, né, para utilizar. E usando com sabedoria, conhecendo as suas respostas individuais, eu acho que vale a pena a gente ter ali como recurso intra-prova. Até, principalmente para as provas que tem a largada à noite, às vezes a gente tem café no PC, né? Ou às vezes até chá verde, opções com cafeína também. Então, também pode ser uma estratégia, é um pouco mais difícil da gente testar nos treinos, intra-treino, e isso, como vai ser essa resposta, mas, normalmente, novamente, eu volto para aquela ideia. Se é um alimento que está presente no seu dia a dia, que você já usa ele no seu pré-treino, por exemplo, que você sente um benefício dele, a chance dele te fazer mal ali no PC é um pouco menor do que uma estratégia totalmente nova que você vai utilizar ali. Então, essa ideia de diminuir a cafeína uns dias antes para sentir a estímulo ainda mais durante a prova, entendo. Mas qual pontos é uma coisa eu vou guardar para a segunda metade da prova, você acha? Ou faz tudo no feeling? Tipo, depois 20 quilômetros eu estou sentindo baixo, cadê a cafeína? O que você acha que seria melhor para a planilha da prova? Eu acho que é importante a gente utilizar, não no feeling, mas ter uma estratégia ali que pode ser adaptada de acordo com o feeling, então vai mudar, né?
ambiente de treinamento vai ser diferente da sua prova. Por mais que você conheça a prova, ela teve alterações no percurso. Normalmente, você já relata, por exemplo, nos seus treinos, que você sente uma baixa concentração, uma perda ali um pouquinho mais no quilômetro 20, por exemplo. Então, ótimo, a gente pode até antecipar. De repente, a gente usa nosso primeiro gel de cafeína no quilômetro 15, já pensando em não ter essa baixa ali no quilômetro 20, e aí a gente periodiza um gel de cafeína, por exemplo, a cada 2 horas, por exemplo, é uma estratégia, mas pode ser que na hora ali você perceba que precisa um pouquinho mais desse gel, um pouquinho antes, um pouquinho depois. A ideia é que você não sinta que você usa a cafeína, né? Isso é o que eu gosto de sempre planejar, que você use a cafeína a seu favor, não que ela seja uma necessidade. Não assim, eu preciso ir tomar um café porque eu tô sem disposição, então eu preciso tomar um café para conseguir trabalhar aqui o resto do meu dia, por exemplo. Então, a cafeína, eu tô meio que, como que eu posso dizer? Eu tô viciada, eu tô dependente dela. A ideia não é essa. A ideia é, eu decido o momento que a cafeína vai me trazer um benefício aqui e tudo mais. Então, essa sensação de perda de concentração, de fadiga, novamente, ela vem muito mais da deficiência de carboidrato do que a falta da cafeína ali, né? Então, a cafeína, ela pode sim vir como um recurso, um estimulante extra, mas não que ela vai ser extremamente ali um ponto decisivo para sua prova ou para sua performance ali. Tem outros suplementos que você gosta de usar antes ou durante uma prova? Bicarbonato de sódio é uma coisa que está pegando muita fama agora. Tem outras coisas que você gosta de usar que a gente não falou até agora? Olha, eu acho que quando a gente fala de endurance, a gente tem outros suplementos que estão aí associados. A gente tem até uma polêmica em relação à creatina, né? O uso no endurance. A gente tem a betalanina, o bicarbonato de sódio. Eu acho que são, como a gente pode dizer assim, a cerejinha do bolo, sabe? A gente pode ser beneficiada desses suplementos, mas eu acho que uma estratégia bem desenhadinha com carboidrato, reposição de eletrólitos, principalmente observando aí a questão de sódio, usando a cafeína como benefício aí também como um recurso extra, eu acho que é mais uma estratégia eficaz aí para a prova, né? Eu acho que o resto ele vem como cereja de bolo e bem individualizado aí. Eu acho que é uma coisa muito. A gente cai na buraco das margens. Tipo, aquela 1%, enquanto a gente não está olhando os carbos ou as outras coisas que a gente já falou. Isso é 99% do jogo. E se você não está. E a maioria das pessoas, incluindo eu, não está fazendo isso certo. Então, se a gente não está fazendo isso certo, essa fama de, vou tomar o bicarbonato de Martin agora, o Martin, né? E porque Killian tomou isso, acho que a gente fica perdido naquela 1% aí. Exato, eu falo que eu sou bem da nutrição raiz, assim, né? Então, acho que a gente tem tanta coisa, e falando até do esporte da montanha, a gente tem até muitos alimentos, a possibilidade de incluir muito alimento natural durante, né, a prova e tudo mais. Então, acho que tudo que a gente puder ir pro natural, pro raiz, utilizar suplementos mais naturais, igual a gente tem Bombora e também, né, presente hoje à disposição, eu acho que a gente tem um ganho muito maior do que ficar gastando muito dinheiro aí com fórmulas mágicas e tudo mais. Lari, se alguém quer trabalhar com você ou quer umas dicas, como eles podem achar você, seguir, eu não sei até qual ponto você está criando conteúdo hoje em dia ou quer contratar seus serviços, como que é para te achar? No meu Instagram, hoje não tá tão movimentado, mas eu sempre tento manter ali um pouco ativo. Mas ali pode me chamar pelo DM do próprio Instagram ou ali no link da bio já direciona direto pro WhatsApp. Sou eu que atendo ali em tudo, sou eu que respondo. Provavelmente a gente vai se falar antes de marcar uma consulta, já vai falar com áudio, já vai entender ali
o que precisa. Se precisar de alguma dica também, eu estou sempre à disposição. Eu falo que nutrição é um assunto que eu gosto muito de falar, então pode me chamar com certeza. E ali também eu já passo as informações de consulta, online, presencial, a gente vai combinando também. Lari, muito obrigado. Nossa, foi muitas informações que eu estou animado a aplicar tudo agora. Ainda tenho umas semanas para apertar os parafusos antes de partir e isso foi dica de ouros. Muito obrigado. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado pelo convite, por todo o nosso papo aí. E seguimos, nos encontramos em Paraty, que eu estarei por lá também. Ah, show, show. Tá bom, tá bom. A gente, sem dúvida vai encontrar aí. Abraço, viu?